Shalom, Fabiola, bom dia. Tua Aí, bom dia. Ui, ai. Nossa Bíblia. Vamos lá, vamos começar então. Shalom, minha princesa. Deixa eu anotar aqui. Gênesis 30. Gênesis 30. Isso. Vamos orar para a gente dar início em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse dia que começamos na Tua presença, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua companhia, pela Tua presença. Obrigada porque nós iniciamos o dia contigo. Que privilégio nosso termos a Tua companhia diária e saber que o Senhor não nos deixa sozinhos. Nós te amamos, nós te adoramos, nós exaltamos o Teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor faz em nós. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou e que se renova a cada dia. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, Pai. Obrigada por tudo. Fala aos nossos corações, nós precisamos te ouvir, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, Maíra, bom dia. Então vamos lá. Gênesis 30. Caneta, marca texto. Opa! Está sem som. E agora? Estava bem apertado um botãozinho aqui do microfone. Vê se agora melhorou. Ah, então tá bom. Já veio pra cá. Então vamos lá. Gênesis capítulo 30. Começa assim. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Lia e disse ao marido, ok, que bom então. E disse ao marido, dê-me filhos, senão eu morro. E aí Jacó ficou zangado com Raquel e disse, você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse, aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Ela agiu igual Sara, né, gente? Aqui. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida
e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Deixa eu mudar aqui o áudio para ficar só no instrumental. Acho que esse é só instrumental, isso. Versículo 7. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Ai, gente, que coisa, né? Vamos lá, teve já. E ela que foi escolhendo os nomes, hein? Dan, Naftali. Quando Lia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Lia disse: que sorte! Esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Lia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Lia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. E aí Lia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Desculpa, gente. Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca? Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Lia foi encontrar-se com ele e aí disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso, com as mandrágoras que o meu filho achou. Ai, tossindo. Desculpa aí. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Versículo 17. Deus ouviu a oração de Lia, e ela ficou grávida, e deu a Jacó um quinto filho. Então Lia disse: este menino se chamará Isacar, ou Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora meu marido vai ficar comigo, porque eu lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Lia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um. Por isso ela pôs o nome nele de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos, as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido.
E Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações eu fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Olha só, gente. Versículo 28, diga quanto quer ganhar que eu pago. E aí Jacó disse: o Senhor sabe como que eu tenho trabalhado e como que eu tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Versículo 29, versículo 30. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. 31. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. E Jacó respondeu: eu não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou não tenham manchas, o Senhor saberá que foi eu quem roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, eu aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneiros pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. Olha só, gente. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listras brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não colocava os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas, cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Do versículo 37 aqui até o final, Jacó faz todo um processo de visualização, gente. Quando a gente fala do mural dos sonhos,
quando a gente fala de imaginar, de trazer à memória coisas boas, ver, enxergar, visualizar já acontecendo. Jacó já pôs isso aqui em prática. Gente, que tremendo isso. Amém? Vamos orar para a gente começar os nossos comentários, senão eu quero já comentar aqui. Pai, obrigada pela leitura da palavra, obrigada por esse capítulo, obrigada porque cada dia o Senhor nos dá mais instrução, entendimento, tudo isso mediante o Teu Espírito Santo. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e eis-nos aqui, fala o que o Senhor desejar com esse capítulo aos nossos corações. É a nossa oração. Amém e amém. Nise, Letícia, Ana, Deus abençoe vocês. Vamos fazer uns comentários aqui da nossa Bíblia de Estudos também. Nessa Bíblia da Linguagem de hoje tem uns comentários aqui, olha que interessante. O filho nascido de uma escrava era considerado filho da sua dona. Dan, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer fazer justiça. Naphtali, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer lutar. Gad, em hebraico, quer dizer sorte. Azer, em hebraico, quer dizer feliz. Acreditava-se que a raiz dessa planta ajudava as mulheres a engravidar e a ter sorte no amor, as mandrágoras. Versículo 18. Issacar, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer recompensa. Zebulon, em hebraico, soa parecido com as palavras que querem dizer ficar e presente. José, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer dar mais. Os carneirinhos eram geralmente brancos e os cabritos eram pretos. A proposta, portanto, parecia favorecer Labão. Acreditava-se que a cor das crias era determinada pela cor do objeto para o qual a fêmea estivesse olhando no momento de cruzar. Olha só que interessante. Desculpa a gente ficar fazendo esse barulho, ficar tossindo, mas eu tô com a gargantinha assim. Mas vamos lá. Na nossa Bíblia de Estudos aqui, capítulo 30, nós temos como comentários. Versículo 8, com grandes lutas, o complemento de Deus tem valor de superlativo e sugere a ideia de uma luta sobre-humana. Dito, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-se então, pois, Naphtali. Aqui novamente também diz que as mandrágoras, segundo crenças antigas, são frutas que tornavam as mulheres férteis. Versículo 18 ao 24, Issacar tem pronúncia semelhante ao verbo recompensar, Zebulon, presentear, José, acrescentar. Esse último também pode ser a forma abreviada de um nome hebraico que significa Javé me acrescente. Segundo uma crença antiga, o que a mãe enxergasse no momento da concepção aparecia refletido nas características dos seus recém-nascidos. Que top! Como pode ficar colocando nome nos filhos com significado de disputas e de brigas? Maíra, para você ver, né? Eles tinham tanta... levam tão a sério essa questão da bênção, da palavra, né? O que eu falo vale.
que até o nome dado aos filhos eram no sentido de percorrer sua vida, para que as pessoas soubessem e ficavam marcados. Mas mesmo assim, né, é muito forte, por uma dor pessoal, colocar o nome no que está vindo por conta daquilo. E eles levavam sobre si uma maldição por conta de uma discussão. Muito sério, né? Muito sério. Então vamos lá. No primeiro capítulo aqui, no primeiro versículo aqui do capítulo 30, tem assim, olha: Raquel tipifica a Israel, Lia a igreja. Raquel é primeiro amada, mas não possuidora, triste e estéril. Lia, abençoada com filhos e triunfante. Paulo, num certo sentido, ele aborda em Gálatas 4:27. Raquel culpa a Jacó, mas a culpa não é de Jacó, mas é dela mesma. Em lugar de procurar a Jacó, ela deveria ter procurado ao Senhor. Versículo 2, Jacó aponta ao Senhor para Raquel. No versículo 3, tudo o que demonstra é muito pouca fé em Deus. Enquanto parece que tanto Raquel como Lia entendem um pouco o significado de que elas geram filhos, a sua compreensão foi somente parcial, porque parece que elas caminhavam mais por vistas do que por fé. Versículo 4. Este era o costume naquela época. O filho que Bila teria seria considerado como de Raquel, mas só em certo sentido. O Espírito Santo declara claramente a mãe genuína. Era comum, né, gente, não ter filho e entrega a serva para ter no lugar. Cada ideia, misericórdia. Versículo 5. Com respeito a isto, Calvino diz: portanto, muito frequentemente, Deus tenta vencer a maldade do homem por meio da bondade e persegue o indigno com a sua graça. No versículo 6, o nome significa julgar. Quer Jacó compreendesse ou não, não se sabe. Entretanto, ele tem que ter 13 filhos para fundar a nação de Israel. 12 seriam da parte das tribos seculares, enquanto a gente seria da tribo sacerdotal. Mas, como de costume, até como se vê aqui, a carne se mescla com a fé. Forte, né, gente? Muito forte isso. Aí aqui vem falando de Naphtali, que o nome dele significa luta. Gade significa boa fortuna. Aser significa feliz. No versículo 14, estas passagens apresentam um quadro perfeito da oração mesclada com a superstição. Segundo a superstição oriental, as mandrágoras possuíam a virtude de promover o crescimento frutífero e a fecundidade. Era algo como que uma fruta similar à maçã na aparência. Olha só que legal. E no versículo 15, a Raquel propôs algo com a Lia e a Lia aceita, né? Faz um negócio ali entre as duas. Versículo 17. Ouviu Deus a Lia e concebeu, e deu à luz a um quinto filho. Desse versículo, sabemos que Lia procurava o Senhor com respeito a conceber outro filho, o que ela fez. O Senhor ouviu e respondeu a sua oração.
E apesar do fato de que a superstição estava envolto quanto às mandrágoras, quanto o Senhor, da mesma maneira, faz vista gorda quando responde à oração de todos nós. É interessante colocar vista gorda, né? É a mesma questão do vista grossa. Ela faz uso de frutas para tornar fértil, e aí é como se o Senhor fizesse vista grossa quanto a essas atitudes nossas, em todos os sentidos, né? E é entendido isso. A gente busca o Senhor, entrega a Ele nossos casos, situações, pede que Ele intervenha e, juntamente com a oração, tem atitudes para fazer com que aquilo aconteça. Lia pedia um filho porque já não estava concebendo mais e também fazia uso das mandrágoras, que era uma fruta considerada a favorecer a fertilização ali, torná-la fértil. E aí o comentário aqui é de que Deus faz vista grossa quanto a isso, não levando em conta para não punir ou pesar essa atitude. Entendido? Versículo 20. Zebulon significa escuta. Portanto, nos 6 filhos de Lia, temos a plenitude do plano de Deus. Um filho é nascido. Ele ouve o Evangelho. Ele está unido a Cristo. Ele louva ao Senhor. Ele é recompensado. E ele morará com o Senhor para sempre. Cada um com o seu significado dá essa plenitude comentada aqui no versículo 20. Versículo 22. E se lembrou Deus de Raquel, que as mandrágoras não podiam tirar a esterilidade. O Senhor demonstrou ao permanecer a esterilidade de Raquel, continuando ao menos 2 anos a mais, viu, gente? É tipo, para provar que a Raquel ter concebido não foi de acordo com uma fruta que ela comeu, mas porque eu estou no controle. Fez com que demorasse mais 2 anos para que vissem que não foi por motivos próprios, mas pela intervenção de Deus. Embora ela tinha utilizado este suposto remédio, e ao abrir o ventre de Lia sem elas, devemos aprender de tudo isto, como o Senhor rege em todas as coisas. Mas, de novo, é tão fácil para qualquer um de nós recorrer à carne. Amém, Paulo? Deus te abençoe. Glória a Deus por estar aí conosco também. Leonara, Ana, bom ter vocês por aqui, tá? Deus abençoe. A Nise colocou assim, olha, ontem vimos no estudo da célula sobre o equilíbrio em nossa vida. Aqui a gente vê uma história de engano, disputa, instabilidades, e que Deus, apesar de nós, Ele é misericordioso e não depende do nosso equilíbrio emocional para cumprir o seu plano de salvação. É verdade, né? Louvado seja o nosso Deus por isso, por não levar em conta a nossa limitação, porque nós, na intenção de ajudar, na intenção de cooperar, ou até mesmo a gente tem aquela questão que está ao nosso alcance para ser feito, nós precisamos fazer. Deus vai fazer a parte dele, eu preciso fazer a minha. E nós precisamos buscar no Senhor o discernimento para entender até que ponto é o meu papel e até que ponto eu preciso descansar para o Senhor começar a fazer a parte dele.
E isso a gente vai conseguir ter o discernimento, eu creio que é através da intimidade com Ele. No relacionamento construído diariamente, o Senhor se revela e traz para nós a sensibilidade de entender, até aqui é para eu fazer, daqui para frente é com o Senhor. Porque a gente vê aqui que elas foram tentando dar jeitos, mas eram movidas por uma disputa, movidas por uma competição, movidas por uma inveja. E aí o Senhor não está no meio disso. O Senhor se entristece com essas atitudes. Mas a misericórdia dele e a graça dele nos alcança. Porque apesar disso, ele não depende disso para nos abençoar, para estar conosco, para cuidar de nós. Ele conhece a nossa vida e sabe das nossas limitações, sabe das nossas atitudes, sabe das nossas palavras, antes mesmo de eu soltá-las aqui, antes mesmo de você colocá-las para fora, o Senhor já sabia. Então Ele nos conhece por completo. E saber que Ele é soberano é o que nos traz paz e segurança de saber que em todo tempo Ele estando conosco e eu buscando estar no centro da tua vontade, Ele é misericordioso e o seu perdão e segunda chance se estende a mim a cada manhã. Que a nossa busca incessante por agradar o Senhor e estar no centro da vontade dEle nos fortaleça e nos faça ser assertivos e tardios em erros, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar lá no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo aqui do Devocional. Vamos continuar lá com os nossos comentários, amém? Nós fizemos um comentário até o 22. E lá agora eu vou lançar os outros restantes do capítulo 30. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Hoje é sexta-feira. Você possa ter um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Segunda-feira é o dia que nós retornaremos aqui, mas eu quero comentar, gente, eu acho melhor nós voltarmos na terça. As pessoas que estão comigo aqui, algumas vão passar por uma imersão esse final de semana. Vai estar o sábado o dia inteiro, o domingo também, o dia inteiro. A gente sabe o quanto isso é enriquecedor, né? Para o nosso entendimento, mas o corpo sente quando a gente passa alguns dias assim, numa atividade contínua. Então, a fim de iniciarmos a semana que vem, termos um maior tempinho ali de descanso para o corpo, nós não vamos estar aqui juntos na segunda de manhã, ok? Mas na terça-feira nós voltamos às 6h30 para nós fazermos o nosso devocional juntos. Eu vou colocar isso também no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, acessa aí o link na bio do meu Instagram, no link também do nosso canal do YouTube. Vem fazer parte com a gente para você ficar inteirado dos comentários sobre o que nós temos lido. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor. Estamos juntos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Fiquem com Deus.